Senhoras e senhores, boa noite. Oferecemos-lhe uma bela exposição, provavelmente educativa, mas certamente aterrorizante, nesse nosso mausoléu do pavor. Nossa casa está cheia de duendes, demônios, gnomos, fadas más e algumas presenças demoníacas. Tudo reunido para o prazer e emoção de vocês no que chamamos a Galeria do Terror. Olá, seja bem-vindo ao último episódio sobre a série clássica Galeria do Terror. Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje vamos aí, né? Como eu falei, é o ultimão, com direito a bônus no final, né? Um episódio que a gente vai comentar, que ele era para ter saído na segunda temporada e não foi colocado no streaming em lugar nenhum, mas a gente conseguiu descolar para poder comentar com vocês. E hoje é episódio de ódio. Não é o nosso ódio, claro. É o ódio assim do personagem. Assim, tem um personagem que tem muito ódio. O nome do episódio é Ódio até a Morte, né? No original é Hatred Unto Death. Esse episódio aqui vai ter de tudo. Vai ter macaco, vai ter muito ódio, antropologistas, evolução de um jeito bem doido assim. Os caras literalmente fecharam com chave, sabe Deus do que, né? A série. Mas é um episódio que assim, é divertido. Vamos colocar assim que eu me diverti, mas a gente vai falar mais detalhes. O episódio aqui saiu dia 27 de maio de 1973. O diretor é o Gerald Perry Feineman. É de um cara que já escreveu, né, pra série Halstead Wells. Isso. Mas que loucura que é esse episódio aqui. Vamos lá, então, falar um pouco da turma aí responsável por essa pérola, né, da TV. Já falamos aqui algumas vezes do Gerald Perry Feineman. Ele dirigiu o episódio She Will Be Company for You. Aquele famoso episódio em que a amiga da esposa falecida do cara, que provavelmente é uma bruxa, traz uma gata para fazer companhia para ele, e essa gata, já sabe, né, vai trazer bastante confusões. Com Leonardo Nimoy. Com Leonardo Nimoy, exatamente. Era mais um cara que era diretor de fotografia do que diretor, mas de vez em quando davam a direção para ele, né? O pessoal fala que nesse final aí a coisa tava tão cabulosa que até o diretor de fotografia acabou dirigindo o episódio, né? Isso, exatamente. O roteiro é do Halstead Wells. Esse cara roteirizou alguns episódios, 6 episódios, inclusive um episódio muito bom que é o Pecado dos Pais. Né? Ele teve bons momentos aí na série que esse aqui não é um deles. Já vamos deixar claro. É baseado numa história do Milton Geiger. O Milton Geiger é um cara que ele era roteirista de séries de TV. Ele fez roteiros para séries como Lara, Milesse, Clímax e muitas outras. Eu acredito que isso aqui é um argumento dele, ou foi a base que depois o Halstead Wells desenvolveu, né? Se é que a gente pode chamar assim. Nossa, só né? imagina o Rod Serling tendo que escrever texto, né? Porque ele tem as introduções para um episódio como esse, né? Ai, meu Deus. O elenco, nós temos a volta do Steve Forrest. Ele já esteve naquela Waiting Room, aquele episódio, lembra? Que o cara tá lá. É muito bom, que é aquele episódio do sujeito que ele vai encontrando outros cowboys que tiveram morte violenta também, naquela antessala para o inferno, né? Isso, literalmente, é a antessala do inferno. Eu acho que vale a pena lembrar também que esse ator, ele esteve num episódio de Além da Imaginação, ele era o Major Robert Gaines do episódio The Parallel, que era aquele famoso episódio de Além da Imaginação em que o cara vai fazer um teste numa aeronave, quando ele pousa, ele está numa espécie de mundo paralelo, parecido com o nosso, mas com algumas diferenças. O Steve Forrest, ele é o tenente Rondo da série SWAT, né? E também é o protagonista daquele seriado O Barão, que é um agente secreto que ele usava como disfarce uma identidade em que ele era um negociante de antiguidades. Enfim, né?
Entendi. A gente vai ter a Dina Merrill, ela vai fazer o papel da Ruth Wilson. A Dina Merrill, ela faleceu em 2017, ela nasceu em 23 e é uma atriz com mais de 50 anos de carreira. Uma carreira longa na TV e no cinema. Ela está naquele famoso filme que passou muito na televisão brasileira, o Anáguas a Bordo. Lembra aquela comédia romântica com o Cary Grant e o Tony Curtis? E ela. Não. São os 3 protagonistas. Esse filme passou na TV pelo menos umas 200 vezes, e, enfim. Todo mundo que tem a nossa idade deve ter visto. Ela também contracena com a Elizabeth Taylor naquele famoso drama sobre prostituição, o Disque Butterfield 8. Olha. É uma baita atriz, teve uma carreira também em Hollywood, no cinema aí, importante. Ela, depois de um certo tempo, ela meio que migrou um pouco para séries de TV. E ela tem participações em séries como Assassinato por Escrito, aquela série da Angela Lansbury. Os Perseguidos, O Barco do Amor, ela participa de Missão Impossível. E também ela é a Calamity Jane, uma da série do Batman dos anos 60. Né? Entre outras, assim, dezenas e dezenas e dezenas de participações dela na televisão. Agora, vem uma certa curiosidade. Nesse episódio, nós temos um gorila, que é interpretado por um ator vestido de gorila. E esse ator é o George Barrows. Ele é um cara que ele morreu em 94 aos 80 anos de idade. Esse cara, essa é a grande curiosidade divertida desse episódio. Ele começa no cinema adolescente ainda. O George Barrows. Ele participa muito de faroestes, de filmes de ação, como dublê. Ele era um cara que ele montava muito bem, ele era bom em cenas de ação, e ele vai trabalhando como dublê a partir dos anos 30. Só que nos anos 50, ele faz um filme junto com Cameron Mitchell, chamado A Besta Negra. E esse filme tem um gorila assassino, né? Que o treinador faz ele assassinar pessoas no filme. E esse gorila, na verdade, não é um gorila de verdade. É o George Barrows vestido de gorila. Esse filme também era um filme em 3D. Daquela época, ali dos anos 50, dos filmes 3D. Esse filme faz um sucesso. Caramba! Desgraçado. Porque as pessoas estavam lá na tela e veio o caramba do cara vestido de gorila, né? Naquele efeito 3D vindo pra cima de você. Tipo a monga do Play Center, Isso. lembra? É praticamente o efeito da monga que a gente vê nos parques de diversão, só que num cinema 3D, na época, nos anos 50, foi um baita sucesso. E começou a ter esse lance de filmes com gorilas assassinos ou gorilas malvados no cinema. Teve... O que acontece? O George Barrows, como ele se dá muito bem nessa caracterização, ele vira o mais famoso ator a interpretar gorilas no cinema americano. É tipo claro. o Andy Serkis. Isso, é o Andy Serkis, só que antes de existir essa captura de movimentos digital e a maquiagem digital, ele usava essa roupa de gorila. Ele vai aparecer em vários filmes. Tem o seriado do Capitão África. O Capitão África é um personagem ali dos anos 50 que ninguém vai lembrar mais, com certeza, mas aparecia volta e meia gorila nesse seriado, era o George Barrows, vestido de gorila. Tem um filme chamado Buruba, um filme japonês, que tem um dragão, que tem um gorila. É o George Barrows, de novo, com a mesma roupa. O cara se especializou em atuar em vestido de gorila. Vestido de gorila, inclusive em outros países, como, por exemplo, no filme Buruba, do Japão. Ele está em filmes, por exemplo, como Feras Sanguinárias, que era um filme sobre a África, sobre ataque de criaturas, de animais selvagens. O gorila era feito por ele. Ele está no filme chamado O Fantasma de Biquíni, que não é um fantasma usando biquíni, é um fantasma que assola o atol de biquíni, né? Bem entendido. Tem gorila e é ele de novo. Porque eu também fiquei me perguntando por que o fantasma estava de biquíni. Isso, é o fantasma das Ilhas Biquíni, né? Não do fantasma que usa biquíni. E ele, entre outras, muitos filmes em que tem um gorila, é ele vestido de gorila. Na televisão, quando precisava aparecer um gorila, chuta quem chamavam?
o George Barrows. E ele fez em dezenas e dezenas de séries. Por exemplo, quando tem um episódio da Família Buscapé que aparece um gorila, é ele. No Show da Lucy... Ficou meio marcado, cara, né? Isso. No Show da Lucy, tem uns episódios que aparece um gorila. Adivinha quem é? É o George Barrows. Era o ganha-pão, né? Isso. Ele ficava rezando para aparecer gorila em algum lugar para ele poder trabalhar. Tem um episódio do Incrível Hulk em que aparece o gorila. Tem o Hulk lutando lá com o gorila. Adivinha quem é? É o George Barrows de novo. Caraca. E em Galeria do Terror, não poderia deixar de ser, tá ele aí de gorila novamente. Muito bem. E a roupa também, diz que ele repetia a roupa, né? Repetia a roupa. Será que a roupa era dele e tal, né? A roupa... Ele confeccionou uma roupa de gorila? Provavelmente, né? Não, mas como tinha essa coisa de reaproveitarem prompts, essa roupa deve ter sido difícil de ser feita, cara, sei lá. Tanto é que nesse primeiro filme, que é a Fera Negra, esse primeiro filme dos anos 50, que ele aparece, ele está com essa mesmíssima fantasia de gorila que ele aparece nos anos 70 em Galeria do Terror, 20 anos depois. Eu até te perguntei, né, se em um peixe chamado Wanda, de repente não tinha ele, porque tem uma hora que aparece gorila, né? No filme, né? Isso, aí eu acho que já não é ele, né? Porque eu acho que ele já tinha até falecido. Não é tão bom, tá vendo, o gorila? Porque pode ser. Não é tão legal porque não tinha o George. Chega a ser uma piada, né? O cara ser George, tinha George, o macaquinho, né? Aquela história do George, curioso. Sim. Ele também fez muitos papéis de coadjuvante que ele não estava fantasiado de gorila, tá? Mas ele teve que citar essa coisa engraçada, né? Que é essa curiosidade sobre ele. É uma curiosidade boa mesmo. A gente tem também a participação de um cara que é um ator de origem argentina, que era o Fernando Lamas. Esse cara era um galã ali do cinema e da TV nos Estados Unidos. Ele começa com os filmes do diretor importante, que é o Manuel Romero. E, por exemplo, ele está em filmes como El Tango Vuelve a Paris e La Rubia Mireia, 2 filmes importantes da filmografia argentina, que tem o Fernando Lamas como protagonista. Depois, ele vai para Hollywood, para os Estados Unidos. Ele é o galã do filme lá, Viúva Alegre, que ele contracena com a Lana Turner. Eita! Entre outros muitos filmes, viu? Ele era um cara bonitão, assim, então ele era o Latin Lover ali, de filmes ali de Hollywood nos anos 50. Caramba. E depois, mais pra frente, ele vai pra televisão e ele participa de muitas coisas. Precisa de um latino bonitão em alguma série, tá o Fernando Lamas lá. E será que ele é parente do Lorenzo Lamas? Talvez, eu não pesquisei isso, mas é bem possível, né? Ele está em séries como Quincy, M.I., aquela série com o Jack Klugman, a Lady Burke, o Teatro do Zane Grey e muitas outras. Um detalhe, o Fernando Lamas, ele acaba se dando muito bem na TV americana e ele passa a dirigir episódios de séries também, de várias séries. Citando, por exemplo, ele dirige muitas séries daquele seriado Os Novatos, que é uma espécie de seriado pré-SWAT. Sobre os novatos cadetes da polícia, e que depois, esse episódio, alguns personagens vão passar para a série SWAT. Ele dirige muitos episódios daquela série Starsky Hutch, Justiça em Dobro, e vai dirigir episódios também da série do Homem-Aranha dos anos 70. Vocês vão lembrar da série do Homem-Aranha dos anos 70, né? Aquela pérola. Nossa, sim. E é basicamente isso, que basicamente são esses 4 personagens que estão em cena, né? Os 3 humanos e o gorila. Ah, lá. Legal. Então agora vamos te dar a honra, né, de escrever. Sei que vai ter mais um episódio bônus aí, né? Que vai acabar eu comentando. Mas vamos lá, o último episódio oficial da série aqui, você fazer a última sinopse aqui pra gente. Vocês vão ver as imagens do episódio, né? Que eu deixo rolando. Mas e aí, Marcos, o que acontece nessa maravilhosa história aqui? Você tem um casal de antropólogos, o Grant e a Ruth Wilson. Eles estão ali no jeep deles, ali pela selva africana, e aí eles encontram um grupo de nativos que chama a atenção deles, chama os dois, né? Ah, vem cá, que tem um problema aqui e tal. E os dois vão até lá ver o que acontece. Uma armadilha, um buraco cavado que eles cobrem com vegetação para ser armadilha para pegar, não sei se é para pegar leão, para pegar tigre, enfim. Cai um gorila e fica preso dentro desse buraco. E
o casal, que são antropólogos, eles parecem que eles são ligados à preservação do meio ambiente, das espécies animais, eles querem ir até lá para tentar tirar o gorila do buraco, salvar o animal. Sim. Acontece que quando o Grant e o gorila, um olha para o outro, o santo não bate na hora. Ele percebe que o gorila tá olhando para ele com uma baita de uma cara de ódio, um olhar assim, daquele profundo ódio. E aquilo deixa ele chocado. E ao mesmo tempo, ele percebe quando ele olha para o gorila que ele também não gosta nem um pouco daquele gorila, que ele começa a desenvolver naquele momento exato uma antipatia e um ódio pelo animal também. O cara passa de ambientalista a exterminador, assim, né? Já fica, tá olhando feio pra mim, sai pra lá. Isso. Amarra ele. O gorila tem um impulso imediato de tentar subir, escalar o buraco para tentar sair e voar no pescoço do Grant. E o Grant tem um impulso também incontrolável de falar para a esposa dele: nós vamos tirar esse gorila daqui, mas é para levar ele para ficar sendo empalhado no Museu de História Natural, essa praga. E ela: não, o Grant, que é isso? Você tá... Não faça uma coisa dessa. Por que você vai fazer isso? Não sei por quê, mas eu sei que eu tenho que acabar com esse bicho. Que esse bicho me odeia, ele quer me matar e eu preciso matar ele primeiro. E ela fica assim chocada, né? Pensando que deu no meu marido, né? Mas enfim, eles vão tirar o gorila vão pegar uma rede, vão tirar o gorila de dentro do buraco. Quanto mais ele se aproxima do animal, mais está na cara que o animal odeia ele de todo o coração. E ele e a Ruth vão prender o gorila e vão levar o gorila para a cidade, lá para os Estados Unidos, lá para o tal Museu de História Natural, que ele é o diretor lá do museu, parece que é o personagem vivido pelo Fernando Lamas, né? Que é amigo deles, amigo do casal. Sim. E por que ele leva para o Museu de História Natural um gorila? É uma coisa que tá na história só porque, ok, né? Vamos fazer isso porque sim. Isso, porque ele quer matar, né? Ele podia matar e se livrar do corpo. Podia matar logo ali. Inclusive, ele podia matar ali mesmo, né? O gorila. Já que eu vou matar e vou empalhar, por que ele não dá um... tem uma coisa nesse episódio, já quem está nos vendo e nos ouvindo, que as coisas acontecem porque sim, e para ele acontecer, os personagens têm que tomar atitudes extremamente irracionais, que essa daí é uma das primeiras, né? Para não dizer estúpidas, né? Pra não dizer estúpidas. É quase um King Kong, né? Só que ele não vai, ele tem intenção de fazer o que com o gorila? Ele quer exibir o gorila? Né? Se ele vai matar, vai empalhar, para que leva o gorila vivo? Já mata ele. Enfim, ele leva lá o gorila pro Museu de História Natural, e o gorila tá ali preso numa jaula, e ele tá conversando, ele e a esposa estão conversando com esse personagem, que eu esqueci o nome agora, que é o cara que é o diretor do museu. E o diretor do museu, do mais absoluto nada, me saca uma teoria de que, olha, na verdade, os animais, os seres primitivos, eles podem ter sucessivas reencarnações. Não, é teoria evolutiva, né? Isso. Que o homem eles veio vão do trazendo e tal. E eles vão, e ao longo do tempo, uma memória genética sanguínea, né? Sanguínea, transmitida, né, através da transmissão sanguínea, a transmissão de pai para filho, através das milhares de anos, de eras geológicas, né? Essa memória pode ser acessada depois de milhares e milhares e milhares de anos. Essa memória está contida ali em algum local do cérebro. Desde a época do Homem das Cavernas, né? Desde a época do Homem das Cavernas, né? Meu Deus. Ele está explorando essa teoria do nada para o casal, né? Porque, primeiro que ele parece acreditar que realmente o gorila e o cara, né, estão agindo, movidos por alguma memória residual de quando eles viveram na época das cavernas. Não, e, cara, é tudo muito estranho mesmo. A mulher do cara, que ele fala que eles já estão se estranhando lá durante o começo esse gorila acabou com o meu casamento. Porra, esse gorila acabou com o meu casamento. Aí tu vai ver a mulher do cara, Ruth, ela tá ali por algum motivo, né? Que isso é uma coisa que você não faz com primata, né? Com macacos. Ela tá ali do ladinho ali da jaula, conversando com o gorila ali, que eles dão o nome de Nigi, né? Nigi, né? Tipo, que é Deus ou chefe, né?
Ele fica chamando o gorila de chefe. Aí ela fica assim, porque você vê, né, os homens, antigamente, né, falando do marido dela, ele foi todo peludo, agora não tem mais pelo, foi enfraquecendo. Meu, aí uma conversa aqui. E o gorila revoltado ali. Tem uma hora que o gorila tira até a aliança de casamento dela, né? Que é mais pra frente. Mas ela tá lá. Aí o que acontece? Os dois vão embora conversando e chamam ela. Ela fala: não, eu não quero, eu quero ficar aqui fazendo companhia pro Nigui, pro gorila. Tá? Não quero saber de você, o Grant. Dá licença. O casal tá brigado, né? Porque é por causa da decisão dele de sacrificar o gorila. Ela fica lá de mão dada com o gorila e do mais absoluto nada, ela começa a contar para o gorila uma narrativa que teria se passado no tempo das cavernas, em que dois hominídeos primitivos brigaram pela chefia de uma tribo e por uma mulher, e pela posse de uma fêmea. Dá a entender que a fêmea seria ela, né? A fêmea seria ela e esses dois hominídeos primitivos ali, na época ali de algum estágio entre o homem e o macaco, são os dois, né? Os dois, cada um tem... Porque a história quer, né? Porque sim. Aí eu fiquei pensando se ela estava acessando uma dessas memórias primitivas naquele momento, sei lá por quê, porque estava de mão dada com o gorila, que tem essa memória em comum com ela. Não, e pior, né? Não basta... Essa história é tão absurda, porque assim, mesmo que as pessoas realmente acessassem essa memória primitiva, preservada em algum fundo ali do seu cérebro, que você herdou dos seus ancestrais depois de dezenas de milhares de anos. Ok, só que como que três criaturas, né? 3 hominídeos primitivos que se conheceram 70, 80 mil anos atrás iam se reencontrar. É meio espírita a história também, né? É uma coisa, é um espiritismo científico, um negócio assim. Isso. Né? É uma mistura de reencarnação, existe a preservação dessa memória ancestral, ao mesmo tempo as pessoas reencarnam e aí tem um karma que elas têm que... Né? Elas têm um karma que elas têm que pagar uma com a outra, então elas reencarnam na mesma situação e se reencontram e acessam através dessa memória genética guardada. É uma bagunça que, pelo amor de Deus do céu. Não, e é tudo muito engraçado. Você não falou uma das melhores partes do episódio, cara. Nosso querido ouvinte ou espectador aqui, a transiçãozinha dele, que assim, enquanto ele vai conversando e falando, vai mostrando imagens sobrepondo assim do gorila com olhar de ódio e passando assim as épocas, as eras, a cidade, a indústria, saca? Então, até antes dele chegar no museu, tem toda uma cena ali, né? Parece um videoclipe ali com os olhos, com muito ódio do gorila no fundo, cara. É hilário o negócio. Você tava dando risada beça aqui. Sim, sim. É uma coisa engraçada. A gente citou aqui que você tem um sujeito que ele tá vestido de gorila para interpretar o animal, né? E essa fantasia, o autor vem usando desde os anos 50. Essa caracterização, quando ela acontece aí no Galeria do Terror, ela já está datada. Em 1973 ela já estava datada. Muito, se você comparar com a maquiagem que você tem em filmes como Planeta dos Macacos, por exemplo. Sim. Né? Que o Rod Serling trabalhou no roteiro, né? O Rod Serling, ele trabalhou também no roteiro Planeta dos Macacos. Tem um lance que quando a boca do macaco abre, porque essa fantasia tem uma boca articulada, você vê os dentes do ator embaixo dos dentes do macaco. É um bagulho divertido. É estranho. Mas eu acho que também esse pessoal está ali para fazer uma homenagem. Sim. Como essa imagem ficou muito icônica, né, dessa fantasia de macaco por conta desses filmes que fizeram sucesso nos anos 50, a série meio que quis trazer essa iconografia para um episódio de uma série dos anos 70. Para mim, fica com a cara também divertida de filme classe B ou de releitura de história da cripta do terror também. Enfim. Esse aí seria uma história de cripta do terror mais trash, né? Eu diria, porque, aliás, esse episódio eu acho que é bem trash. Acho que a palavra que dá pra gente colocar seria um ótimo pod trash.
Se por trás pegasse episódio de Galeria do Terror, por exemplo. Isso. Bom, eu sei que em um determinado momento, como todo mundo tem que fazer coisas estúpidas, né? Idiotas. Você falou mesmo que o gorila ele vai arranca a aliança do dedo da Ruth. Da Ruth. E a aliança cai dentro da cela. E aí a Ruth, né? Sabendo que o gorila ele é perigoso, ele tá querendo matar o marido dela, desde que ele viu o marido dela pela primeira vez, ele é altamente agressivo. O que ela faz? Ela resolve abrir a cela para entrar na cela e pegar o anel. A mulher assim, ela toma uma atitude absolutamente burra mesmo. A única palavra é isso. Porque o marido dela subiu, tá lá em cima no escritório, tipo, tem elevador e tudo, um negócio assim. Aí ela quando ela abre a jaula e fala pro gorila assim, fica pra lá, não chega perto, vai tentando se abaixar pra pegar a aliança, ela pega a aliança, só que o gorila rapidinho pega e empurra ela, que aliás é engraçada a cena, empurra ela com tudo, ela cai numas caixas, coitada, isso, né, e tal, e aí começa a correr desesperada, consegue ligar pro marido no escritório, e aí o gorila, tipo assim, tira o telefone da mão dela, mas o marido escuta ela gritando, né, socorro, socorro, socorro. E aí ele vai descer, né? Isso. Agora uma pergunta, né? Que não quer calar. Que é meio assim. A memória que eles estão acessando tá fazendo um querer matar o outro. Sim. Né? Ela também tá acessando memórias. Mas ela não age guiada por essas memórias. Ela age como se fosse mesmo uma fêmea no meio da disputa ali, né? Fragilizada, né? Então, a mulher do cara. Eu sei que o gorila vai perseguir o cara ali dentro do prédio. O cara vai tentar. O Grant tá com uma arma, mas ele tranca as portas, o gorila arrebenta as portas com três pancadas, ele já sai arrebentando. Portas de isopor, é uma delícia de ver aquilo ser destruído. Porque é muito engraçado a leveza da porta. Sabe? O gorila vai quebrando e isopor voando. É uma maravilha. Isso. Quando o gorila... Porque, evidentemente, isso é porta cenográfica de isopor. Quando o ator, né, vestido de gorila, ele consegue quebrar a porta, cada pedaço da porta dá umas 30 piruetas voando no ar, porque é um pedaço leve de isopor, óbvio, né? Não pesa nada. Ai, meu Deus. Toda a cena tão engraçada, gente. Uma perseguição, né? Se é pra trazer qualquer tensão, não é possível, não traz nada, só traz muito humor, cara. Muito humor. Durante essa perseguição, o Grant, sempre que ele consegue ter o gorila mais ou menos na mira, ele sapeca um tiro no gorila. E o gorila, só que o gorila continua atrás dele, até que finalmente ele vai tentar se esconder no local que é uma espécie de depósito ali do museu, onde tem muitos animais empalhados e outras bugigangas do museu, e tem as prateleiras, tem caixa, e aí vira um local bom para ter um joguinho de gato e rato ali entre o Grant e o gorila. O gorila finge que é um animal empalhado, tem vários animais empalhados ali, porque é um museu de história natural, né? Aí ele fica do lado, tem aquela cena clássica, né? Que o cara passa... E olha, eu vou falar, o cara descarrega aquela arma, viu? No gorila, esse gorila aí tem peito de colete à prova de bala, viu? Tem duas coisas que o gorila faz que, olha, é impressionante, né? Porque esse gorila é uma inteligência... ele é mais inteligente do que o antropólogo, com certeza. Porque tranquilo. Tem a hora que o gorila finge que é um gorila empalhado para tentar pegar ele. E depois, não sei se a gente pode já dar mais ou menos o que acontece no final, no meio dessa luta, desse jogo de gato e rato, do gorila perseguindo o cara ali no depósito, ele tentando acertar o tiro fatal no gorila, e tem uma hora que ele perde a arma e tem que fazer um estratagema para tentar pular em cima do local onde está a arma e atira no gorila de novo, o gorila finge que é um gorila empalhado, tenta matar ele, mas não consegue, etc. Num determinado momento, ele dá um tiro, que é a última bala que ele tem, inclusive, e o gorila cai morto. E aí, ele, vendo o gorila morto, ele fala assim, dessa vez eu venci,
finalmente acabou o nosso duelo dessa vez, mas ele vai continuar no futuro, em outro momento, e na próxima vez que nós lutarmos entre nós, quem será o vencedor, eu ou você? Quando isso irá terminar? E um diálogo que ele fala assim, meu Deus do céu, quem escreveu? Tipo assim, né? Bom, é o tipo de coisa que, se não tem o desfecho que tem, era para todo mundo estar internado, né? No sanatório, tudo louco, né? No mínimo. Só que o gorila não estava morto, ele estava fingindo de morto. E enquanto o Grant está fazendo esse discursinho furado sobre quando será que, na próxima vez que nós iremos nos encontrar de novo, quem irá sobreviver no nosso próximo duelo, num futuro incerto, o gorila levanta, pega ele e empala ele nos ramos, chifres ali de uma cabeça empalhada de cervo. E daqui a pouco o gorila bate ali nos peitos, né, em sinal de vitória, mas Puff cai morto também. Então, dessa vez não teve vencedor. Mas, no futuro, quando eles reencarnarem e se encontrarem e acessarem de novo essa memória, vai ter a briga de novo entre os dois. Nossa, que história, que porra de episódio final. Que estúpido. Gente, assim, é digno de, sei lá, de ser uma parada que tem nos Trapalhões, com aquela musiquinha lá, porque, meu, é muito engraçado o negócio, assim. É um final muito triste, assim. Eu pensando, né? A gente pensa, né, cara, que o Rod Serling tem aquelas introduções, né? E aí ele tem que saber do que se trata o episódio pra isso, né? Eu acho que nesse momento ele já tava até... Meu, foda-se. Manda aí, o que eu tenho que falar aí, né? Deixa eu ver como é que eu vou apresentar essa maravilha, essa pérola e tal, porque o cara fez do que o Rod Serling tinha de tanta qualidade ali na imaginação, ele usar da imagem do cara. Eu tô falando do Jack Laird, tá? E também os executivos do estúdio lá fizeram virar uma galhofa, cara. Isso. A maior parte do tempo. Halstead Ellis. Que foi isso que você escreveu pro último episódio da série? Não faça isso comigo, rapaz. Que besteira, sabe? Que besterol, né? E envelheceu mal, assim, é muito idiota a história, é totalmente idiota. Ela é engraçada, no final de contas. É o tipo de teoria espírita evolutiva muito louca, entendeu? Não tem sentido, que esse pessoal... cabeça, entendeu? Mesmo assim. O que o Halstead Ellis estava usando nessa época, quando ele escreveu isso daí? 70 era muito louco, né, meu? É um negócio tão absurdo, tão estapafúrdio, tão besta, tão sem pé nem cabeça, meio que também, de certa maneira, filmado e dirigido de qualquer jeito, que no final das contas, a gente acaba se divertindo. É divertido, ele acaba dando risada e tal, né, mas perto de alguns episódios, né, que a gente até vai comentar na nossa live final lá, que a gente vai depois comunicar para vocês a data, é muito fraquinho, muito fraquinho. E é claro que as coisas não podem vir ruins juntas, né? Porque tem um malfadado segmento de gag, né? Aqui, né? Ah, meu Deus do céu. É triste. É isso. Verdade. Gag, tipo assim, coisa de 1 minuto. Ó, o nome do segmento aqui para você ver, Como Curar o Vampiro Comum. É do Jack Laird, tinha que ser dele, tá? Isso mesmo. Aí a gente vai ter essa gag. Basicamente, nós temos ali uma imagem de um castelo sombrio nos Cárpatos, tipo o castelo do Conde Drácula. A gente vai cortar depois para uma saleta onde há um caixão. Entra um grupo de homens, 3 homens, se eu não me engano, né? Eles estão com estacas na mão, essas coisas, abrem o caixão. Dentro tem o quê? Um senhorzinho, assim, naquela posição ali, com as mãozinhas assim, né? Muito branco, muito pálido, com uns caninos pontiagudos, é um vampiro, né? Um dos caras saca uma estaca, aponta ali pro coração do vampiro, e na hora que ele vai bater, ele dá aquela vacilada, ele, pô, será que... Aí um dos caras, o cara que tá do lado dele, fala assim, ó, doer não vai, né? E acaba o episódio. Detalhe, o tempo que o Marcos levou aqui pra falar é maior do que o segmento. O pessoal falava que essas gags era pra preencher tempo, mas o que fazia era colocar mais pra baixo ainda a série que já não tava indo bem das pernas, sabe? Porque é o tipo de coisa sem sentido que você... Não funciona enquanto comédia, sabe? É muito bobo, assim, é muito bobo. Ainda mais essas gags cortadas, assim, de 1 minuto, né?
é bem bobinha mesmo, assim, né? Como a gente tem o episódio bônus, né? E a gente combinou de já aproveitar pra gente não ficar fazendo isso em outra gravação e tal, né? E é como uma coisa que não tá nem sequer na listagem, né? Tanto que o Marcos às vezes acessa no IMDb e tá totalmente diferente a ordem dos episódios. Eu sigo pela Wikipedia, né? Porque a Wikipedia é um espaço que você consegue, o pessoal faz a correção, né? Da ordem dos episódios, o que saiu no DVD, o que saiu no Blu-ray, né? Mas esse daqui, então, não está nem sequer, que eu saiba, nos Blu-rays, né? Tanto que ele não tem introdução normal da série, porque a série é assim, galeria, começa com aquela abertura, o opening, né? E depois apresenta os atores em cena e depois vem, então, o monólogo do Rod Serling e depois o episódio. Aqui a gente tem esse episódio que seria... Ele deveria ter saído na segunda temporada, né? Que é o episódio Morra Agora, Pague Depois. Dirigido pelo Timothy Galfas, né? E escrito por quem, né? Pelo Jack Laird, né? Tinha que ser o Jack Laird. Eu fico até me perguntando, assim, não é nem que o episódio seja muito ruim. Se às vezes o pessoal falava, olha, cara, não tem como botar esse episódio aí, entendeu? Não é interessante. Mas aqui, como o Marcos fez na verdade, ele fez a sinopse aqui nesse episódio desse episódio do macaco, eu vou fazer agora que é uma coisa bem simplesinha também, só pra gente poder comentar, né? Inclusive, curiosidade é que ele é baseado no conto Year and Clearance, da Marilyn Hobby, né? Que eu não sei muito dessa autora, mas eu tava procurando um pouco sobre ela. Parece que ela tinha muita coisa de infanto-juvenil e tal, então... Certo. Você citou que o episódio ele é escrito pelo nosso amigo Jack Laird. A Marilyn Hobby, ela fez coisas relacionadas com literatura infanto-juvenil, mas ela escreveu umas 20 e poucas novelas góticas. Ela era escritora de novelas góticas americanas ali. Tem muita coisa publicada dela nesse gênero. E para a gente não se estender demais, falando rapidinho do elenco, tem um ator que é o Slim Pickens, e que ele vai fazer o xerife. Ele era um cara que ele era astro de rodeio. Ele foi astro de rodeio durante 20 anos. Depois, por conta dele ser um cara que ele montava muito bem, ele era um cara que sabia dirigir diligência. Ele acabou entrando depois para fazer faroestes e fez muitos filmes de faroeste. E depois, quando ele ficou mais velho, ele tinha esse jeito engraçado dele, esse sotaque, ele passou a fazer alívios cômicos. E ele aqui é bem alívio cômico, né, de certa maneira. Certo? Então é essa curiosidade, assim, que para a gente não se estender demais. O Will Geer também, como o Walt Peckinpah, né? Isso. Tal, ele são era só o dois vovô dos atores em Waltons. cena mesmo, gente. Não tem. Ele era da onde? Ele era o vovô dos Waltons. Ah, tá. Né? Tá. Bom, legal. Então, só pra gente poder finalizar, né? Porque afinal, o último episódio que a gente vai fazer depois só a nossa live. Aqui você vai ter dois atores em cena. Você vai ter aqui o Walt Peckinpah, que é um agente funerário, e o xerife Ned Harlow, tá? Que é os Slim Pickers, né? Aqui você vai ter um diálogo. Aliás, os diálogos são bons desse episódio, assim. Jack Laird, dessa vez, pelo menos em questão do diálogo, é um diálogo divertido, né? Dá pra gente poder levar melhor do que a gag, as gags que ele tem colocado aqui, né? Aqui você tem um agente funerário que ele fala que ele tá fazendo liquidação, né? A liquidação de janeiro, dos caixões, né? E o xerife tá lá justamente para poder conversar com ele e falar assim, olha, você precisa parar com essa liquidação, porque estão acontecendo coisas muito, muito estranhas na cidade. E justamente com pessoas que não são muito queridas, né? Vamos colocar assim, pessoas que são problemáticas e tal, que causam confusão na cidade. E tá uma coincidência muito estranha. Você tá fazendo essa liquidação de caixão e tá morrendo todo mundo de maneira muito suspeita, né? Ele fala de um cara que é um transeunte, um bêbado, uma mulher que era fofoqueira e outras questões aqui no episódio, né? O episódio, ele meio que se desdobra muito nesses diálogos, né? Porque tanto os Slim Pickers, né, como o Will Geer,
eles têm uma atuação boa no episódio, né? E fica o tempo todo aparecendo um gato preto, toda hora. Enquanto eles estão conversando, é foco no gato preto, sentado no Ah, caixão, o tempo todo. isso, não, e um detalhe, Angélica. Esse gato, ele às vezes ele desaparece do nada, como por mágica, e reaparece de novo, né? Ah, é? Uhum. Bom, de qualquer maneira, ele aparece bastante no episódio, o tempo todo tá em foco naquele gato sentado no caixão. E enquanto eles estão conversando lá, e o xerife está pedindo para ele não fazer isso, que tá tudo muito suspeito, que ele não sabe se é essa liquidação que o cara tá fazendo, né, o papa defunto ali, que tá fazendo com que as pessoas façam coisas horríveis na cidade, ele vai recebendo chamadas, né? E quando ele recebe chamada, o agente funerário tem até uma luz vermelha, aquele telefone ele emite uma luz vermelha, né? E ele Isso. fica falando com um sorriso: ai, que pena. Ah, sério, aconteceu? Poxa vida, e sorrindo, né? Aham, pode deixar, dona, que eu vou aí, não sei o quê. E sorrindo e conversando com o cara. Enquanto ele tá conversando com o cara, ele até fala, né, que a mulher dele descobriu alguma coisa sobre o agente funerário. Ele pergunta assim: poxa, por que que você parou de ter amizade comigo? Nós éramos tão amigos, né? Ele pergunta pro xerife: ah, porque a minha mulher descobriu que o seu nome, Peckinpah, que eu acho isso muito interessante, né? O Uhum. sobrenome dele, o agente funerário. Que, na verdade, em Salem tinha bruxos muito poderosos com esse sobrenome, e ela tinha família lá, ela ouviu falar, e ela tem uma desconfiança que você é bruxo, né? Aí eles riem bastante, né? Ele fala: imagina, eu sou bruxo, e tal, né? E aí o telefone toca novamente e a mulher dele aí tá. Aí ele tá lá e é até engraçado que fica aquela voz. E a mulher falando no telefone, né? Ele, claro, querida. Não, querida, porque ela não gostou que ele tava lá falando com a gente funerário. E Uhum. ele lá, tudo bem, querida, eu entendo, querida. Estou indo embora, querida. E tal. O episódio, eu vou adiantar porque é só isso o episódio. Aí ele, depois de todo aquele diálogo que ele tava tendo com o cara, que era um amigo próximo dele, não é mais agora, devido à esposa que fez com que ele se afastasse, né? Ele chega a falar assim, né, o agente funerário fala pra ele: ah, eu podia acabar com a liquidação hoje, mas o que que você acha? Melhor acabar amanhã, né? Então, ele meio que dá a entender que ele sim é um bruxo, é isso que o episódio demonstra, né? Que ele é um bruxo sim, e como a mulher dele meio que inferniza o cara, o xerife, a mulher do xerife, falou assim: ah, em vez de a gente acabar com a liquidação hoje, eu ia até te escutar, né? Acabar hoje com a liquidação, deixa pra amanhã, né? E quem sabe a tua mulher também Isso. acaba, né? Tu acaba aproveitando a liquidação também, que a tua mulher Uhum. para de te perturbar. Isso. E é meio isso, né? O episódio, Isso. né? Que veja bem, Porque não é tão ruim quanto eu poderia imaginar. Ah, tem um lance que o xerife fala para ele, que ele desconfia que aquelas pessoas foram assassinadas por desafetos dela, mas meio que por mágica qualquer prova desapareceu que pudesse ligar a morte da isso. pessoa ao possível assassino. A gente deduz aí que o xerife vai aproveitar para matar a esposa, se livrar dela, né? Exatamente, né? Que eles estão sob influência e alguma Uhum. magia tá fazendo com que essas pessoas morram, mas não seja elucidado se é um crime, né? Isso. Então episódio é E- meio isso só, né? E claro que Uhum. só para finalizar, não podia terminar aí, né? Podia É. terminar aí, não podia? Você fala assim: nossa, vocês Uhum. estão falando Ah, há anos de Galeria do Terror e reclamando das gags. Tinha que vir uma gag no uhum. finalzinho, e é bem mal feitinha, assim, no sentido de que é um release que deve ter sido feito pra TV, que alguém ripou, gente, que tá em baixíssima qualidade, que é bem bobinho mesmo. Mas esse aqui também é direção do Jack Laird, roteiro do Jack Laird, e se chama Uhum. Espaço para Um a Menos, que é Isso. aparece uma cidade, aparece um prédio e aparecem pessoas num elevador, né? As pessoas estão ali, o elevador tá lotado. Tem um momento que o ascensorista acha, ele olha para trás e vê que tem um cara que é um monstro, né? Um monstro tá ali no elevador Uhum. e fala assim: ó, desculpa, mas já ultrapassou o peso do elevador. Tem que sair uma pessoa, né? Aí o monstro faz um gesto ali, pá, ele desaparece e é isso. Termina Isso. assim, né? É um final que poderia não ter um final como esse. Veja bem, eu Uhum. acho que até o que saiu nos DVDs e nos Blu-rays, não tendo saído uma coisa, tendo saído esse segmento, até um ganho, né?
Porque Sim. é bem problemático, né? Porque as pessoas gostam, gente. Nós temos um grupo lá no Facebook que é o Fãs de Além da Imaginação. E é um grupo onde as pessoas pedem muito. Elas querem poder ter acesso aos DVDs, aos Blu-rays, aos packs, né? Porque essa série não está passando no streaming no Brasil. Ela não está. Então você vê que as pessoas querem muito ter isso, possuir isso, ter alguém Uhum. falando sobre isso, como nós fazemos aqui, né? Então é muito problemático. Aí, assim, você vê que poderia não ser assim desta forma, mas assim, o humor agora pague depois ainda é divertido. Ainda é divertido, porque a interação dos atores ali, o jeito como eles dialogam, como eles se movem em cena, sentados ali, andando ali pela funerária, o cara falando ali das liquidações, inclusive das urnas, né? Das urnas, aqueles vasos que você coloca as cinzas, tirando o pó de Uhum. cruzes de flores. Acaba sendo uma coisa divertida. Poderia ter sido encaixado na série, né? Isso. Poderia. Uhum. Os dois atores são muito bons, né? E eles sabem dar esse tom. O xerife tem aquele tom meio boboca, daquele xerife de cidade do interior, enquanto que o Peckinpah lá, o bruxo, ele tem aquela coisa meio misteriosa e meio maliciosa de que está escondendo algo. É divertido ver os atores tentando tirar o máximo possível desses diálogos que eles têm. Uhum. Já a gag. Nossa. Eu Né? até fiquei admirada de alguém ter tido o trabalho, gente, de pegar esse hippie, que visivelmente é da TV, de baixa qualidade, saca? Você vê que ele passou cenas pra vocês aí, né? Qualidade bem baixa, que eu encontrei no Okru, gente, que realmente lá. É o que eu falo sempre, né? Lá tem várias versões da série, inclusive dublada, pra quem gosta de assistir dublado. Mas eu achei até admirável alguém se dar o trabalho de fazer e legendar, né? Porque é uma coisa de 1 minuto, tem 1 minuto, exatamente 1 minuto 5. Uhum. Então é isso, né? Esse podcast, esse programa que fizemos do último episódio da série Galeria do Terror. Comentamos aqui sobre Ódio até a Morte, a gag Como Curar o Vampiro Comum, o Morra Agora, Pague Depois e Espaço para Um a Menos, que é gag. E aí, o que você achou desse triste final aqui, né? Tivemos momentos gloriosos aqui, porque se você compara o piloto da série, sei que é uma comparação quase injusta, né? Mas se você compara o piloto e alguns outros episódios que vamos já comentar depois na nossa live, você vê que tem muita diferença de produção, né? Muita, nossa. Infelizmente, a É. terceira temporada é a mais fraca de todas, não tem como. É. E a gente já explicou que teve corte orçamentário, teve corte na duração dos episódios, alguns episódios foram picotados. O próprio Jack Laird não tinha mais controle criativo. Não Eles tinha? usavam a figura do Rod Serling, que não tinha controle criativo desde o início. Mas na terceira temporada tiraram o controle até do Jack Laird. Com certeza. E resumindo, que já estavam já pensando em depois vender essa série para sindicalização e etc. E aí a falta de liberdade criativa total, mais o orçamento mirrado, deu no que deu, né? E, enfim, é isso. E que é uma coisa Infelizmente. interessante, né? Que Rod Serling, inclusive vai ser um documentário sobre o Rod Serling aí. Eu postei até lá no grupo lá. Não tem ainda como assistir, é uma coisa que pelo jeito tá saindo só em festivais lá nos Estados Unidos, né? Que é meio um misto de documentário e de cenas em off do Rod Serling. E inclusive a filha dele tá envolvida, assim. Bom, acessem lá o grupo lá do Facebook, tá? Fãs de Além da Imaginação. Assim, o Rod Serling, ele é um cara que ele tinha mesmo um feeling, né? Para questões de roteiro, para produzir coisas assim, fora da caixinha. Eu lembro que tem uma série dele, que é uma série sobre um meio assim de faroeste, saca? O cara é um transeunte e tal, mas tem uma coisa filosófica, tem era a cara dele, sabe? Essa daí só teve só uma temporada. Isso aí tu até consegue descolar pra poder assistir, mas eu acho que não consegue arrumar legenda facilmente.
O nome da série, inclusive, era The Loner, né? E é uma série que, pô, tinha um ator famoso, protagonizada pelo Lloyd Bridges, né? Que é pai do Jeff Bridges, né? Pra quem acompanha aí. É uma série que, sabe, é uma série que diz que era muito bonita, né? Que ele escreveu a série com todo esse carinho dele. E, na verdade, era uma série sobre isso, sobre um homem solitário, ele encontrando pessoas pelo caminho, né? Então, tinha várias reflexões, sabe? Então, e ele tinha controle, foi depois cancelada. Mas, de qualquer maneira, fico pensando assim, o quanto deve ter sido decepcionante. Se você procurar no YouTube, você vê facilmente entrevistas do Rod Serling reclamando de Galeria do Terror, né? Ele falando assim, a gente lá no começo, a gente até colocou, eu legendei um trecho de uma entrevista dele falando: eu não tenho o menor controle sobre a série não é minha. As pessoas me perguntam, falam assim: você tá fazendo Galeria do Terror agora. Ele só apresentava. Ele era o cara que apresentava, como se fosse um apresentador da série, e depois o Jack Laird e o resto dos executivos que tomavam as decisões, falaram que não queriam uma série. Olha só que coisa terrível, né? De se alguém como o Rod Serling tem que escutar, né? Uma coisa assim, não quero nada profundo ou filosófico. Tem que ser um material raso, básico, de alcance maior, para um público mais diversificado. Não quero nada como foi feito em The Twilight Zone. Isso é muito chocante, né? Mas a série se colocava como Rod Serling's... Foi vendida, até hoje é vendida Night Gallery, né? Rod Serling's Night Gallery. Usam o nome do cara, né? O prestígio de alguém que o Rod Serling ganhou vários prêmios. Nossa, tem fotos dele sentado assim embaixo na lareira, cheio de prêmio, né? Mas ele nessa época, ele já não tinha conseguido tantos trabalhos, né? Tantas encomendas de roteiro para TV, e ele acabou não conseguindo engatar uma carreira como roteirista de cinema. Então ele estava meio que numa encruzilhada aqui. Talvez, se ele não tivesse falecido logo depois, ele tivesse encontrado outros caminhos criativos, né? Que dói. Ele faleceu muito jovem, né, Rod Serling? Né? Apesar da aparência, né, que tem gente que falava que ele estava muito diferente, sim, ele estava muito diferente. Ele é um cara que vivia uma vida ao ar livre, pegava muito sol, né? Então, inclusive, a Anne Serling fala dele com muito afeto, com muito carinho, né? As reminiscências sobre o pai dela. Mas é muito triste, né? Assim, a gente gosta e a gente pesquisa, a gente pode no futuro voltar a falar de coisas, de derivados de Twilight Zone. Eu sei que vocês gostam muito disso no começo do ano, né? Mas, cara, é meio triste você saber que as pessoas deram essa espécie de recomendação para um cara brilhante, né? Um roteiro com um cara que realmente tinha ideias maravilhosas, fora da caixinha, né? Então parece que ele pegou também essa época onde a TV mudou, né? Os caras executivos de TV, eles achavam que era outra coisa que o público queria, né? Mas não precisava ser assim, porque o terror também, se você pegar séries assim, contemporâneas, várias séries tinham muito estofo para contar histórias de terror. O Alfred Hitchcock Presents, né, tinham várias séries assim de antologia, né, e tal, que pegavam e contavam histórias que estavam melhor gerenciadas. Aqui a gente teve um problema chamado Jack Laird também, né? Ele com essa cisma dele de complementar um episódio botando gag, isso aí nunca deu para entender. Verdade. É uma pena. A série, ela teve momentos excepcionais e ela poderia ter sido excepcional no conjunto, mas infelizmente não é, porque tem esses pontos baixos, né, prejudicando o conjunto todo da série. Verdade. É isso, né, gente? Então, aqui a gente dá um ponto final, tá? Na nossa série Galeria do Terror. Espero que vocês estejam gostando. A gente conta ainda com a presença de vocês na nossa live. A gente vai deixar agendado aqui no canal. Vou marcar com o Marcos um dia para nossa live. De repente a gente faz essa live, não sei, talvez no domingo, né? Vamos pensar aqui, o dia que é melhor pra gente também. Mas foi uma experiência interessante. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente vai falar dos episódios que não foram produzidos, que tem ainda o roteiro, assim, coisas do Richard Matheson e tal, coisas que sequer foram produzidas, assim, mas as ideias estavam ali, né? Acabaram sendo aproveitadas. E, claro, no final a gente pede apoio para você, apoio dando uma curtida, compartilhando o vídeo,
se inscrevendo lá no nosso canal, lá no nosso feed lá do Spotify, né? Cineclube da Masmorra ou Além da Imaginação Podcast, vindo aqui comentar, tá? Comentar, né? Pode ser no Spotify, pode ser no YouTube, comente para ajudar, inclusive, a engajar, né, o vídeo. E claro, também se você puder nos apoiar financeiramente, é de muita ajuda. A gente está tentando fazer aqui uma vaquinha para poder consertar um computador quebrado que a gente usa de trabalho, tá? Então o nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Você pode apoiar também pelo Apoia-se, né? Que você coloca ali o valor mensal, né? O Pix também pode ser recorrente. E você tá vendo esses QR Codes aí, o vermelho você pode mandar áudio pra gente, é R$5, tá? Para mandar o áudio. O outro é da Amazon, que você pode escanear com o seu celular também. O link tá na descrição. Você comprando qualquer produto na Amazon, você já nos ajuda, porque a gente recebe aqui um cafezinho da Amazon, tá? E com isso a gente finaliza aqui o nosso projeto. Logo mais tem a nossa live, que vai ser, né, a última live sobre Galeria do Terror. Lembrando também que você precisa seguir o nosso querido, né, colega aqui, o Marcos Noriega, né? Siga o Marcos no Instagram e também na Estante Virtual, que o Marcos é livreiro, ele tem os livros dele para vender. E é importante a gente divulgar essa espécie de plataforma, né, Marcos? @Noriega Ilustra no Instagram e na Estante Virtual Marcos Pereira 19. Isso, vai lá e compre seus livros. O Marcos, ele é um livreiro, assim, ele atende muito bem as pessoas. E você pode estar procurando livros aí, né? O ano letivo está começando agora, tem muita coisa disponível. Não deixe de acessar a Estante Virtual, né? Que o Marcos tem loja física, mas também tem loja lá na Estante Virtual, tá bom? Um beijo para você, fique muito bem. E a gente se encontra em breve na nossa live comentando os 20 melhores segmentos ou episódios de Galeria do Terror. Fiquem muito bem, se cuidem. Obrigado demais por terem ficado com a gente até aqui. E em breve tem a nossa live. Fiquem bem. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau.